Capítulo 1. Inícios. Mais estranho que não me tenham dito é: o cérebro pode conter em uma célula minúscula de mar o inferno ou o paraíso divino. Oscar Wilde. Convido você a ter um pensamento, qualquer um. Esteja seu pensamento relacionado a uma sensação de raiva, tristeza, inspiração, alegria ou até excitação sexual, você alterou seu corpo. Mudou a si mesmo. Nossos pensamentos, sejam eles eu não consigo, eu não sou bom o bastante ou eu te amo, todos têm os mesmos efeitos mensuráveis. Enquanto você está sentado casualmente lendo esta página, sem levantar um dedo sequer, tenha em mente que seu corpo está passando por uma infinidade de mudanças dinâmicas. Desencadeado por seu pensamento mais recente, você sabia que, de súbito, seu pâncreas e suas glândulas suprarrenais já estão ocupados secretando alguns hormônios novos? Como uma tempestade elétrica repentina, áreas diferentes de seu cérebro acabam de ser inundadas com uma corrente elétrica aumentada, liberando uma série de neurotransmissores numerosos demais para contar. Seu baço e sua glândula timo enviaram um e-mail em massa para seu sistema imunológico, alertando para que ele faça algumas modificações. Diversos sucos gástricos começaram a uir. Seu fígado começou a processar enzimas que não estavam presentes até momentos atrás. Sua frequência cardíaca atuou, seus pulmões alteraram o volume sistólico, e o luxo sanguíneo para os capilares em suas mãos e pés mudou. Tudo isso só por ter um pensamento. Você tem esse poder. Mas como você é capaz de executar todas essas ações? Todos podemos entender, intelectualmente, que o cérebro pode administrar e regular muitas funções pelo corpo todo, mas qual é a nossa responsabilidade pelo trabalho que nosso cérebro está fazendo como CEO do corpo? Gostemos ou não disso, uma vez que um pensamento ocorre no cérebro, o resto já era. Todas as reações corporais que ocorrem advindas de nosso pensamento, tanto intencional quanto não intencional, se desdobram nos bastidores de nossa consciência. Quando pensamos bem, é espantoso perceber a influência e a extensão dos efeitos que um ou dois pensamentos, conscientes ou inconscientes, podem ter. É possível, por exemplo, que os pensamentos aparentemente inconscientes que passam por nossa mente todos os dias e de forma repetida criem uma cascata de reações químicas que produzem não apenas o que sentimos, mas também como nos sentimos? Podemos aceitar que os efeitos de longo prazo de nosso pensamento habitual talvez sejam a causa para nosso corpo passar a um estado de desequilíbrio, ou doença, como o chamamos. A probabilidade, momento a momento, de treinarmos nosso corpo para não ser saudável por meio de nossos pensamentos e reações repetitivos? E se só de pensar já estejamos fazendo com que nossa química interna seja tirada dos padrões normais com tanta frequência que o sistema autorregulatório do corpo acaba redimindo esses estados anormais como normais, estados regulares? É um processo sutil, mas talvez apenas não tenhamos lhe dado muita atenção até agora. Meu desejo é que este livro ofereça sugestões para que você possa administrar seu próprio universo interno. Já que estamos no assunto da atenção, agora quero que você fique atento, consciente, e escute. Você consegue ouvir o zumbido da geladeira? O som de um carro passando na frente da sua casa? Um cachorro latindo ao longe? E a ressonância de seu próprio coração batendo? Só de focar a atenção nesses momentos, você causou uma descarga de energia e um luxo de voltagem elétrica em milhões de células cerebrais dentro de sua própria cabeça. Ao escolher mudar seu estado de consciência, você mudou seu cérebro. Você não apenas mudou como seu cérebro funcionava até momentos atrás, mas também mudou como ele funcionará no momento seguinte, e possivelmente pelo resto da sua vida. Ao retornar a atenção para as palavras nesta página, você alterou o luxo sanguíneo para várias partes do seu cérebro. Também disparou uma cascata de impulsos, redirecionando e modificando correntes elétricas para diferentes áreas do cérebro. Em um nível microscópico, uma quantidade imensa de diversas células nervosas se juntou quimicamente para dar as mãos e se comunicar, de modo a poder estabelecer relações de longo prazo mais fortes umas com as outras. Por causa de seu desvio de atenção, a resplandecente rede tridimensional de tecidos neurológicos intrincados, que é o seu cérebro, está disparando novas combinações e sequências.
Você fez isso por vontade própria, mudando seu foco. Você literalmente transformou sua mente. Como seres humanos, temos a habilidade natural de focar a consciência em qualquer coisa. Conforme aprenderemos, onde e como colocamos nossa atenção, em que a colocamos e por quanto tempo, em última instância, é o que nos DNA no nível neurológico. Se nossa consciência é tão móvel, por que é tão difícil manter nossa atenção em pensamentos que nos podem ser úteis? Agora mesmo, enquanto você continua a se concentrar e ler esta página, pode ter se esquecido da dor nas costas, da discussão que teve com seu chefe mais cedo, e até qual é o seu gênero. É onde colocamos nossa atenção e em que colocamos nossa atenção que mapeia a rota de nosso estado de ser. Por exemplo, podemos, a qualquer momento, pensar em uma memória amarga de nosso passado que está tatuada apenas nas reentrâncias mais íntimas de nossa substância cinzenta, e, como magia, ela ganha vida. Também temos a opção de cuidar de ansiedades e preocupações futuras que não existem até que sejam conjuradas por nossa própria mente. Mas, para nós, elas são reais. Nossa atenção dá vida a tudo e torna real aquilo que anteriormente era despercebido ou irreal. Acredite se quiser, mas, segundo a neurociência, colocar a atenção na dor física faz a dor existir, porque os circuitos cerebrais que percebem a dor são eletricamente ativados. Portanto, se colocarmos atenção plena em algo que não seja dor, os circuitos cerebrais que processam a dor e as sensações corpóreas podem ser literalmente desligados, e pronto, a dor se foi. Porém, quando procuramos ver se a dor se foi de vez, os circuitos cerebrais correspondentes podem se ativar outra vez, fazendo com que sintamos um retorno do desconforto. E se esses circuitos cerebrais dispararem repetidas vezes, as conexões entre eles se fortalecem. Assim, ao prestar atenção à dor todos os dias, estamos nos programando neurologicamente para desenvolver uma consciência mais aguda da percepção dela, porque os circuitos cerebrais relacionados se tornam mais enriquecidos. Sua própria atenção pessoal tem esse efeito sobre você. Essa poderia ser uma explicação de como a dor e até mesmo as lembranças de nosso passado distante nos caracterizam. Aquilo em que pensamos de forma repetida e onde focamos a atenção é aquilo em que neurologicamente nos tornamos. A neurociência finalmente compreende que podemos moldar e esculpir a estrutura neurológica do eu com a atenção repetida que damos a qualquer coisa. Tudo que nos compõe, você e eu, nossos pensamentos, sonhos, lembranças, esperanças, sentimentos, fantasias secretas, medos, habilidades, hábitos, dores e alegrias, está marcado em nossa rede viva de 100 bilhões de células cerebrais. Quando você tiver lido este livro até aqui, terá alterado seu cérebro de forma permanente. Se aprendeu uma informação nova sequer, minúsculas células cerebrais terão feito novas conexões entre si, e quem você foi alterado. As imagens que essas palavras criaram em sua mente deixaram pegadas nos vastos, infinitos campos da paisagem neurológica que é a identidade chamada você. Isso ocorre porque você, como ser senciente, está imerso e existe de verdade na rede elétrica interconectada de tecido celular cerebral. Como seus neuroníons são arranjados de maneira específica, ou programados neurologicamente, com base naquilo que você aprende, lembra, experimenta e visualiza para si mesmo, o que você faz e o que pensa a seu próprio respeito de nem como indivíduo. Você é uma obra em andamento. A organização das células cerebrais, que compõem quem você é, está constantemente em uso. Esqueça a ideia de que o cérebro é estático, rígido e show. Ao contrário, as células do cérebro são continuamente remodeladas e reorganizadas por seus pensamentos e experiências. Do ponto de vista neurológico, somos reiteradamente alterados pelos ináveis estímulos do mundo. Em vez de imaginar os neuroníons como varetas minúsculas, sólidas e invisíveis que são unidas para compor a substância cinzenta de seu cérebro, convido a vê-los como parceiros de dança de brás elétricas delicadas em uma rede animada, conectando-se e desconectando-se o tempo todo. Isso está muito mais próximo da verdade de quem você é. O fato de você poder ler e compreender as palavras nesta página se deve às muitas interações que teve ao longo da vida. Várias pessoas o ensinaram, instruíram e,
em essência, mudaram seu cérebro microscopicamente. Se aceitar a ideia de que seu cérebro ainda está mudando enquanto você lê as páginas diante de seus olhos, poderá ver com facilidade que seus pais, professores, vizinhos, amigos, família e cultura contribuíram para quem você é atualmente. São nossos sentidos, por meio de nossas experiências diversas, que escrevem a história de quem somos na tábua de nossa mente. Nosso domínio reside em ser o bom maestro dessa notável orquestra de mente e cérebro, e, como acabamos de ver, podemos dirigir as questões da atividade mental. Agora, vamos alterar seu cérebro um pouco mais. Quero lhe ensinar uma nova habilidade. Aqui estão as instruções. Olhe para sua mão direita. Toque no dedo mínimo com o polegar, então toque no indicador com o polegar. Em seguida, toque no anular com o polegar, depois no dedo médio com o polegar. Repita o processo até que consiga fazê-lo automaticamente. Agora faça mais depressa e faça seus dedos se moverem mais rápido e sem erros. Em poucos minutos prestando atenção, você deverá ser capaz de dominar essa ação. Para aprender bem os movimentos dos dedos, você precisou sair de seu estado de repouso, de relaxamento e leitura, para um estado elevado de percepção consciente. Voluntariamente, você despertou seu cérebro um pouquinho, aumentou seu nível de consciência por livre e espontânea vontade. Para ser bem-sucedido na memorização dessa habilidade, você também teve que aumentar o nível de energia de seu cérebro. Você aumentou o regulador que controla a lâmpada sempre acesa em seu cérebro e fez com que ela brilhasse mais. Você se tornou motivado, e sua escolha de fazer isso deixou seu cérebro ligado. Aprender e realizar a atividade exigiu que você ampliasse seu nível de consciência. Ao aumentar o luxo sanguíneo e atividade elétrica para áreas diferentes do cérebro, você pôde ficar mais presente com o que estava fazendo. Você impediu que seu cérebro vagasse para outro pensamento a m de poder aprender uma nova ação, e esse processo consumiu energia. Você mudou a forma como o arranjo de milhões de células cerebrais disparam em padrões diversos. Seu ato intencional precisou de vontade, foco e atenção. O resultado não é que você está, mais uma vez, transformado neurologicamente, não apenas por ter um pensamento, mas também por demonstrar uma ação ou uma nova habilidade. Daqui a um momento, quero que você feche os olhos. Agora, em vez de demonstrar secamente o exercício dos dedos, quero que ensaie fazer a mesma ação em sua mente. Ou seja, lembre-se do que você fez alguns instantes atrás, e mentalmente, toque cada dedo na ordem em que pedi antes, mínimo com polegar, indicador com polegar, anelar com polegar e médio com polegar. Ensaie mentalmente a atividade, sem executá-la secamente. Faça isso algumas vezes mentalmente e então abra os olhos. Você reparou que, enquanto praticava mentalmente, o seu cérebro pareceu imaginar a sequência inteira enquanto você a executava de fato? Na verdade, se prestou bastante atenção ao que estava ensaiando em sua visão mental, focando praticar mentalmente aquelas ações com os dedos, você disparou o mesmo grupo de células nervosas na mesma área do cérebro que usaria caso estivesse de fato executando as ações. Em outras palavras, seu cérebro não sabia a diferença entre a realização da ação e a sua lembrança de como realizar a ação. O ato do ensaio mental é uma forma poderosa para cultivar e moldar novos circuitos em seu cérebro. Estudos neurocientíficos recentes demonstram que podemos alterar nosso cérebro apenas pensando. Portanto, pergunte a si mesmo, o que, exatamente, você passa a maior parte do tempo mentalmente ensaiando, pensando a respeito e, no final das contas, demonstrando? Ao criar seus pensamentos, seja de forma consciente ou inconsciente, você está sempre arrando e rearrando o seu eu neurológico como você. Tenha em mente que, seja lá o que for aquilo a que você dedica seu tempo cuidando mentalmente, é isso que você é e o que se tornará. Minha esperança é que este livro o ajude a compreender por que você é, como assim e o que é preciso para mudar quem você é por meio de ações e pensamentos intencionais. A essa altura, você pode perguntar, o que nos permite modificar voluntariamente a forma como o cérebro funciona? Onde existe o você e o que lhe permite ligar e desligar diferentes circuitos cerebrais que,
por sua vez, o deixam atento ou desatento. O você do qual estou falando opera e vive em uma parte do cérebro chamada de lobo frontal. Sem o lobo frontal, você não é mais você. Na evolução, o lobo frontal foi a última parte do cérebro a se desenvolver, logo atrás da testa e acima dos olhos. Você mantém a imagem de si mesmo no lobo frontal, e o que mantém nesse lugar especial determina como você interage com o mundo e percebe a realidade. O lobo frontal controla e regula outras partes do cérebro, mais antigas. O lobo frontal orienta seu futuro, controla seu comportamento, sonha com novas possibilidades e o guia pela vida. É o trono da sua consciência. O lobo frontal é o presente da evolução para você. Essa região do cérebro é mais adaptável a mudanças e ao meio pelo qual você desenvolve seus pensamentos e ações. Meu desejo é que este livro o ajude a utilizar essa parte mais nova e recente da anatomia de seu cérebro para remodelar tanto seu cérebro como o seu destino. Evolução, mudança e neuroplasticidade. Nós, humanos, temos uma capacidade única para mudar. É por meio do lobo frontal que vamos além dos comportamentos pré-programados, geneticamente compartimentalizados no interior do cérebro humano, o registro histórico do passado de nossa espécie. Em virtude de nosso lobo frontal ser mais evoluído do que o de qualquer outra espécie no mundo, temos uma adaptabilidade tremenda, e dela decorrem escolhas, intenções e a consciência plena. Temos uma biotecnologia avançada que nos permite aprender com nossos erros e defeitos, lembrar e modificar nosso comportamento para podermos nos sair melhor na vida. É verdade que muito do comportamento humano é predeterminado geneticamente. Todas as formas de vida são predestinadas a ser o que expressam geneticamente, e precisamos concordar que muito do que somos como seres humanos é predeterminado por nossos genes. Entretanto, não estamos condenados a viver toda a nossa existência sem contribuir com algum dom evolucionário para as futuras gerações. Podemos somar ao progresso de nossa espécie aqui na Terra porque, ao contrário de outras espécies, teoricamente, temos o hardware para aprimorar nossas ações em apenas uma vida. Os novos comportamentos que demonstramos fornecerão novas experiências que deverão ser codificadas em nossos genes, tanto hoje quanto para a posteridade. Isso nos leva a considerar quantas novas experiências tivemos ultimamente. A ciência da biologia molecular está começando a investigar o conceito de que, recebendo os sinais corretos, nossos genes são tão mutáveis quanto nossas células cerebrais. A questão é, podemos fornecer o tipo certo de estímulo às células de nosso corpo, seja química ou neurologicamente, para destravar sua gigantesca biblioteca de informações genéticas latentes e sem uso? Ou, em outras palavras, ao administrar nossos pensamentos, sentimentos e reações, podemos intencionalmente tomar o elixir químico certo para levar o cérebro e o corpo de um estado constante de estresse para um estado de regeneração e mudança? Podemos escapar dos limites de nossa biologia e nos tornar seres humanos mais evoluídos? É minha intenção demonstrar para você que, tanto na teoria quanto na prática, existe uma biologia verdadeira para transformar, mantendo uma mudança em sua mente. Seria possível abandonarmos o modelo antigo que sugere que nossos genes criam doenças? Podemos especular para além da crença mais recente, que declara que o ambiente ativa os genes que criam doenças. Seria possível que, ao administrar nosso próprio ambiente interno, independentemente do externo, pudéssemos manter ou transformar nossos genes? Por que ocorre de, entre dois operários, trabalhando lado a lado por 20 anos, expostos à mesma substância química cancerígena, um deles desenvolver câncer e o outro não? Certamente deve haver um elemento de ordem interna em ação nessa situação, algo que se sobrepõe à exposição ambiental contínua a substâncias químicas prejudiciais que sabemos alterar os tecidos em nível genético. Um crescente corpo de conhecimento aponta para os efeitos do estresse sobre nossos corpos. Viver estressado é viver em um estado primitivo de sobrevivência comum à maioria das espécies. Quando vivemos desse modo, limitamos nossa evolução, porque os compostos químicos do estresse sempre levarão nosso cérebro resivo a agir da mesma forma que seus substratos químicos. Com efeito, nos tornamos mais animalescos e menos divinos.
As substâncias químicas do estresse são as culpadas por começar a alterar nosso estado interno e puxar o gatilho do colapso celular. Neste livro, examinamos esses efeitos sobre o corpo. É a redundância, não do estresse agudo, mas do estresse crônico de longo prazo, que enfraquece nossos corpos. Minha meta é educá-lo sobre os efeitos do estresse sobre o corpo, criando um nível de autoconsciência que fará com que você pare e se pergunte: algo ou alguém vale isso tudo? O oásis sempre parece que não conseguimos afastar esses estados internos de turbilhão emocional. Nossa dependência desses estados químicos nos leva a experimentar confusão, infelicidade, agressividade e até mesmo depressão, para dar apenas alguns exemplos. Por que nos agarramos a relacionamentos e trabalhos que, segundo a lógica, não funcionam mais? Por que realizar mudanças em nós mesmos e em nossa condição de vida parece tão difícil? Existe algo em nós que nos faz agir assim. Como conseguimos suportar, dia após dia? Se são as condições de nossos empregos que nos desagradam tanto, por que simplesmente não procurar outros? Se é algo em nossa vida pessoal que nos faz sofrer, por que não mudar isso? Existe uma resposta concreta para nós. Escolhemos continuar nas mesmas circunstâncias porque nos tornamos viciados pelo estado emocional que elas produzem e nas substâncias químicas que despertam esse estado de ser. Evidentemente, sei, por experiência própria, que qualquer tipo de mudança é difícil para a maior parte das pessoas. Muitos de nós permanecemos em situações que nos deixam infelizes, sentindo que não temos outra escolha além de sofrer. Também sei que muitos de nós escolhem permanecer em situações que produzem o tipo de estado conturbado da mente que nos atormenta pela vida toda. O que escolhemos é uma coisa, mas por que escolhemos viver assim é outra. Escolhemos viver presos a uma mentalidade e a uma atitude em particular em parte por causa da genética, e em parte porque uma porção do cérebro, uma porção que se tornou programada por nossos pensamentos e reações repetidos, limita nossa visão daquilo que é possível. Como um refém a bordo de um avião sequestrado, sentimos que estamos presos em um assento com um destino que não escolhemos, e deixamos de ver todas as outras possibilidades que se encontram disponíveis. Lembro que, quando era pequeno, minha mãe se referia a uma de suas amigas como o tipo de pessoa que só ficava feliz quando estava infeliz. Foi só nos últimos anos, quando estudei intensamente o cérebro e o comportamento, que entendi o que ela queria dizer em um nível fundamental, bioquímico e neurológico. Essa é uma das razões pelas quais escrevi este livro. O título Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro pode ter atraído sua crença no potencial humano, e é provável que você esteja interessado em aprimorar a si mesmo. Outro motivo plausível para ter escolhido este livro é que, em graus variáveis, você está descontente com as circunstâncias de sua vida e quer mudar. Mudança é uma palavra poderosa e completamente viável, se você assim escolher. No que diz respeito à evolução, a mudança é o único elemento que é universal, ou consistente, para todas as espécies aqui na Terra. Em essência, evoluir é mudar, adaptando-se ao ambiente. Nosso ambiente, como seres humanos, é tudo o que compõe a nossa vida. Todas as circunstâncias complexas que envolvem nossos entes queridos, nosso status social, onde moramos, o que fazemos para nos sustentar, como reagimos a nossos pais e nossos avós, e até os tempos em que vivemos. Porém, como aprenderemos, mudar é ser maior do que o ambiente. Quando mudamos algo na vida, temos que torná-la diferente do que seria se a deixássemos intocada. Mudar é tornar-se diferente, significa que não somos mais quem éramos antes. Modificamos o modo como pensamos, o que fazemos, o que dizemos, como agimos e quem estamos sendo. Mudança pessoal exige um ato de vontade intencional, e geralmente significa que algo estava nos deixando desconfortáveis o bastante para querer fazer as coisas de outra forma. Evoluir é superar as condições da nossa vida, mudando algo em nós mesmos. Podemos mudar e, portanto, aprimorar nosso cérebro para não cairmos mais naquelas reações repetitivas, habituais e nocivas que são produzidas como resultado de nossa herança genética e nossas experiências passadas. Você provavelmente pegou este livro porque é atraído pela possibilidade de talvez conseguir sair da rotina.
Talvez queira aprender a usar a capacidade cerebral natural da neuroplasticidade, a habilidade de reprogramar e criar novos circuitos neurais em qualquer idade, para realizar mudanças substanciais na qualidade de sua vida. Evoluir seu cérebro é do que tratamos neste livro. Nossa capacidade de sermos neuroplásticos é equivalente à capacidade de transformar nossas mentes, transformar a nós mesmos, e de transformar nossa percepção do mundo ao nosso redor, ou seja, nossa realidade. Para realizar essa proeza, temos que mudar o modo como o cérebro funciona de maneira automática e habitual. Tente este exemplo simples da plasticidade do cérebro. Dê uma olhada na figura 1.1. O que você vê? Para a maioria das pessoas, a primeira coisa que vem à mente é um pato ou um ganso. É bem simples, não é? Figura 1.1 nesse exemplo, o formato familiar da gura à sua frente faz com que seu cérebro reconheça um padrão na silhueta de algum tipo de pássaro. Logo acima de suas orelhas, os lobos temporais, o centro cerebral para decodificar e reconhecer objetos, travam em uma memória. A imagem ativa algumas centenas de milhões de circuitos neurológicos, que disparam uma sequência e padrão únicos por partes específicas de seu cérebro, e você é lembrado de um pato ou um ganso. Digamos apenas que a lembrança gravada em suas células cerebrais de como é a aparência de um pato ou ganso combina com a imagem diante de você, e você é capaz de lembrar-se da palavra ganso ou pato. É assim que interpretamos a realidade o tempo todo. É o reconhecimento sensorial de padrões. Agora, vamos entrar na neuroplasticidade por um instante. E se eu lhe dissesse para não ver mais um pássaro, e sim um coelho, em vez disso? Para realizar essa façanha, seu lobo frontal teria que forçar seu cérebro a resfriar os circuitos relacionados a pássaros e reorganizar os circuitos para imaginar um coelho, em vez de uma criatura emplumada com uma afeição eterna pela água. A habilidade de fazer o cérebro abandonar sua programação habitual interna e disparar em novos padrões e combinações é como a neuroplasticidade nos permite mudar. Exatamente como no exemplo da figura 1.1, sair de um hábito de pensar, fazer, sentir, perceber ou comportar-se de determinada forma é o que lhe permite ver o mundo, e a si mesmo, de maneira diferente. E a melhor parte desse experimento em plasticidade é que o seu cérebro mudou de forma permanente, ele rastreou neurologicamente um novo jeito de disparar circuitos, fazendo com que novos padrões neurológicos funcionassem de maneira diferente. Você alterou sua mente ao alterar o padrão típico de disparo do cérebro e fortalecer novas cadeias de conexões de neurônios, e, portanto, quem você é também foi alterado. Para nossos propósitos, as palavras alterar, neuroplasticidade e evolução têm significados similares. O objetivo deste livro é fazer com que você veja que mudança e evolução têm tudo a ver com romper o hábito de ser você. O que descobri ao estudar o cérebro e seus efeitos sobre o comportamento durante os últimos 20 anos me deixou imensamente esperançoso a respeito dos seres humanos e de nossa habilidade para mudar. Isso é contrário ao que pensávamos há muito tempo. Até recentemente, a literatura científica nos levava a acreditar que estamos condenados pela genética, prejudicados pelo condicionamento, e deveríamos nos resignar a aceitar que o velho ditado sobre cachorros velhos e truques novos tinha validade científica. Eis o que quero dizer. No processo evolucionário, a maioria das espécies que estão sujeitas a condições ambientais adversas, predadores, clima-temperatura, disponibilidade de alimentos, hierarquias sociais, oportunidades de procriação, e assim por diante, adapta-se ao longo de milhões de anos, superando as mudanças e os désaus em seu ambiente externo. Seja desenvolvendo camuflagem ou pernas mais velozes para escapar do animal carnívoro, as mudanças no comportamento são retidas na biologia física, genética, por meio da evolução. Nosso histórico evolucionário está codificado dentro de nós de forma inata. Dessa forma, a exposição a condições diversas e mutáveis faz com que certas criaturas, mais adaptáveis, comecem a se aclimatar a seu ambiente, transformando a si mesmas em um nível inato, elas garantem sua continuidade como espécie. Ao longo de gerações de tentativa e erro, a exposição repetida a condições difíceis faz com que esses organismos biológicos que não se tornam extintos se adaptem devagar, eventualmente mudando, e,
por M, alterando sua genética. Esse é o processo lento e linear da evolução, inerente a todas as espécies. O ambiente muda, os desos são superados, comportamento e ações são alterados para se adaptar, os genes codicam as mudanças, e a evolução continua registrando a mudança para o futuro da espécie. A linhagem do organismo está agora mais apta a suportar as mudanças em seu mundo. Como resultado de milhares de anos de evolução, a expressão física de um organismo é igual ou maior do que as condições do ambiente. A evolução armazena as memórias perenes de inúmeras gerações. Os genes codicam a sabedoria de uma espécie, mantendo o controle de suas mudanças. O prêmio por esses esforços estará nos padrões congênitos de comportamento, como instintos, habilidades naturais, habituações, impulsos inatos, comportamentos ritualísticos, temperamento e percepção sensorial ampliada. Tendemos a pensar que o que nos é dado geneticamente se torna um programa automático, o qual não conseguimos deixar de seguir vida fora. Uma vez que nossos genes são ativados, seja pelo momento adequado em algum programa genético, seja pelo condicionamento do ambiente, natureza versus criação, somos programados para nos comportar de certas formas distintas. É verdade que nossa genética tem uma influência poderosa sobre quem somos, como se estivéssemos vivendo sob uma mão invisível que nos guia para hábitos previsíveis e propensões inatas. Portanto, superar desos no ambiente significa que não apenas temos que demonstrar uma força de vontade maior do que nossas circunstâncias, mas que também devemos romper hábitos antigos, libertando as memórias codificadas de experiências prévias que podem estar ultrapassadas e não se aplicar mais a nossas condições atuais. Evoluir, então, é romper os hábitos genéticos aos quais somos propensos e usar o que aprendemos enquanto espécie apenas como uma plataforma de apoio, a partir da qual avançaremos ainda mais. Mudar e evoluir não é um processo confortável para nenhuma espécie. Superar nossas propensões inatas, alterar nossos programas genéticos e nos adaptar a novas circunstâncias ambientais requer força de vontade e determinação. E convenhamos, mudar é inconveniente para qualquer criatura, a menos que seja visto como uma necessidade. Abrir mão do antigo e abraçar o novo é um grande risco. O cérebro é estruturado, tanto macro quanto microscopicamente, para absorver e interagir com informações novas e em seguida armazená-las como rotina. Quando paramos de aprender coisas novas ou deixamos de mudar hábitos antigos, resta-nos apenas viver na rotina. Mas o cérebro não é projetado para simplesmente parar de aprender. Quando paramos de atualizar o cérebro com novas informações, ele se torna arraigado, eivado de programas comportamentais automáticos que já não apoiam a evolução. Adaptabilidade é a habilidade de mudar. Somos muito inteligentes e capazes. Podemos, ao longo de uma vida, aprender coisas novas, romper hábitos antigos, mudar nossas crenças e percepções, superar circunstâncias adversas, dominar habilidades, misteriosamente, nos tornar seres diferentes. Nossos grandes cérebros são os instrumentos que nos permitem avançar em um ritmo tão enorme. Para nós, como seres humanos, parece que é apenas uma questão de escolha. Se a evolução é a nossa contribuição para o futuro, então nosso livre-arbítrio é como iniciamos o processo. Entretanto, a evolução deve começar com a mudança do eu individual. Para considerar a ideia de começar consigo mesmo, pense na primeira criatura, digamos, um membro de uma matilha com uma consciência coletiva estruturada, que decidiu romper com o comportamento atual do grupo. Em algum nível, a criatura deve ter intuído que agir de maneira nova e romper com o comportamento normal da espécie poderia garantir sua própria sobrevivência e, possivelmente, o futuro de seus familiares. Quem sabe? Espécies totalmente novas podem ter sido criadas assim. Deixar para trás o que é considerado normal pelas convenções sociais e criar uma mente nova exige ser singular, e isso vale para qualquer espécie. Ser intransigente com a própria visão de um eu novo e aprimorado e abandonar o seu antigo jeito de ser também pode ser codificado em tecido vivo para novas gerações. A história se lembra de indivíduos por tal elegância. A verdadeira evolução, assim, seria usar a sabedoria genética de experiências passadas como matéria-prima para novos desos.
O que este livro oferece é uma alternativa com base científica no modelo de pensamento que nos disse que nossos cérebros são essencialmente programados com circuitos imutáveis, que possuímos, ou melhor dizendo, somos possuídos por um tipo de rigidez neural que se rete no tipo de comportamento habitual e invisível que vemos sendo exibido com tanta frequência. A verdade é que somos prodígios de exibilidade, adaptabilidade e uma neuroplasticidade que nos permite reformular e reformar os padrões de nossas conexões neurais, produzindo os tipos de comportamento que desejamos. Temos muito mais poder para alterar nosso próprio cérebro, nosso comportamento, nossa personalidade, em última instância, nossa realidade do que se pensava anteriormente. Sei disso, de verdade, porque vi por mim mesmo e li a respeito de como certos indivíduos elevaram-se além de suas circunstâncias atuais, resistiram às arremetidas da realidade que se apresentava para eles e fizeram mudanças consideráveis. O movimento pelos direitos civis, por exemplo, não teria alcançado seus efeitos profundos se um indivíduo verdadeiro como o Dr. Martin Luther King Jr., a despeito de todas as evidências ao seu redor, leis de segregação racial, acordos para tratamento separados, mas iguais, violentos cães de ataque e mangueiras de alta potência, não tivesse acreditado na possibilidade de outra realidade. Embora o Dr. King tenha usado a expressão sonho em seu famoso discurso, o que ele realmente promovia, e vivia, era um mundo melhor, onde todos fossem iguais. Como ele foi capaz de fazer isso? Ele decidiu colocar uma nova ideia em sua mente sobre liberdade para si mesmo e para uma nação, e essa ideia era mais importante para ele do que as condições de seu mundo externo. Ele foi inexível ao se agarrar a essa visão. O Dr. King não estava disposto a alterar seus pensamentos, ações, comportamento, sua fala e sua mensagem como reação a nada que viesse de fora de si mesmo. Ele nunca mudou sua imagem interna de um novo ambiente, apesar de seu ambiente externo, mesmo que isso significasse injúrias a seu corpo. Foi o poder de sua visão que convenceu milhões da justiça de sua causa. O mundo mudou por causa dele. E ele não está sozinho. Inúmeros outros alteraram a história por meio de esforços semelhantes. Outros milhões mais alteraram seus destinos pessoais de maneira similar. Todos podemos criar uma vida nova para nós mesmos e compartilhá-la com os outros. Como aprendemos, temos o hardware certo em nossos cérebros, que nos permite alguns privilégios exclusivos. Podemos manter um sonho ou um ideal em nossa mente por períodos prolongados, a despeito das circunstâncias ambientais externas. Também temos a capacidade de reprogramar nosso cérebro, porque somos capazes de tornar um pensamento mais real para nós do que qualquer outra coisa no universo. Essencialmente, esse é o objetivo deste livro. Uma história de transformação pessoal. Quero contar a você um pouquinho sobre uma experiência que tive muitos anos atrás, e que me inspirou a investigar o poder do cérebro para alterar nossa vida. Em 1986, eu tinha 23 anos, havia aberto minha clínica de quiropraxia no sul da Califórnia menos de 6 meses antes, e já estava com a agenda superlotada de pacientes, todas as semanas. Minha clínica ficava em La Jolla, um criadouro de esportistas de M de semana e também atletas de nível mundial que treinavam com anoco e cuidavam de seus corpos com o mesmo fervor. Eu me especializei em tratar deles. Enquanto ainda frequentava a faculdade de quiropraxia, estudei medicina esportiva extensivamente em seminários de educação continuada. Depois de me formar, encontrei um nicho e o preenchi. Fui bem-sucedido porque tinha muito em comum com esses pacientes motivados. Eu também era motivado e focado. Como eles, sentia que podia enfrentar e superar qualquer DESL. Eu conseguirá me formar com notas muito boas 1 ano e meio antes do previsto. Agora, levava uma vida boa, com uma clínica perto da praia no La Jolla Boulevard e uma BMW. Sabe como é, a imagem da Califórnia? Minha vida consistia em trabalhar, correr, nadar, pedalar, comer e dormir. As atividades físicas faziam parte de um treinamento para triatlo. Comer e dormir eram funções necessárias, mas com frequência negligenciadas. Eu podia ver o futuro se abrir à minha frente como um banquete, com um prato mais delicioso que o outro. Pelos primeiros 3 meses daquele ano,
Fiquei focado em uma meta, um triatlo em Palm Springs no dia 12 de abril. A corrida não começou bem. Como o número de participantes que compareceu foi o dobro do esperado, os organizadores não podiam deixar todos partirem ao mesmo tempo. Em vez disso, dividiram o pessoal em 2 grupos. Quando cheguei na área de preparação para fazer o check-in, um grupo já estava com água até a canela no lago, colocando toucas e óculos, preparando-se para começar a segunda fase. Enquanto um dos voluntários usava uma canetinha para colocar um número em minha perna, perguntei a um oficial da corrida qual horário estava marcado para meu grupo começar. Daqui a uns 20 minutos, talvez, disse ele. Antes sequer que eu tivesse uma chance de agradecer, um tiro de partida disparou do outro lado do lago. Ele olhou para mim e deu de ombros. Acho que vocês vão começar agora. Eu não podia acreditar, mas me recuperei no mesmo instante, montei meus equipamentos na área de transição e corri descalço por quase 1 quilômetro contornando uma extremidade do lago para chegar ao ponto de partida. Embora estivesse poucos minutos atrás do resto do grupo, logo já me encontrava em meio ao batalhão principal e sua massa emaranhada de membros em movimento. Conforme avançava, eu tinha que me relembrar de que a corrida era contra o relógio e que ainda tínhamos um longo percurso a cumprir. 1.600 metros depois, eu respingava água na parte rasa do lago, todos os músculos retesados e sobrecarregados pela exaustão. Mentalmente, me sentia bem, e a parte de ciclismo da corrida, nesse caso, 42 quilômetros, sempre tinha sido meu ponto forte. Corri para a área de transição e vesti minha bermuda de ciclismo. Em alguns segundos, disparava com minha bicicleta na direção da estrada. Em poucas centenas de metros, já estava de fato avançando, ultrapassando rapidamente um agrupamento de ciclistas. Abaixei-me no assento para cá tão aerodinâmico quanto era possível e continuei movimentando as pernas. Meu progresso nos primeiros 15 quilômetros foi rápido e empolgante. Eu tinha visto o mapa do percurso e sabia que uma curva que se aproximava era um tanto traiçoeira, teríamos que nos misturar com o tráfego de veículos. Olhei para o observador do percurso, apertei brevemente os freios algumas vezes para reduzir um pouco a velocidade, depois que vi um voluntário acenando para que eu prosseguisse, engatei a maior marcha, esperando manter meu ímpeto. Eu estava a uns 6 metros da curva quando algo lampejou na minha visão periférica. Quando dei por mim, estava em pleno ar, separado de minha bicicleta por um utilitário vermelho que trafegava a 90 km por hora. O bronco devorou minha bicicleta e, em seguida, tentou me devorar. Aterrissei em cheio com as nádegas no chão e, em seguida, quiquei e rolei, sem controle. Por sorte, a motorista do veículo percebeu que havia algo de errado. Quando ela parou abruptamente e pisou no freio, continuei rolando por quase 6 metros no asfalto. Espantosamente, tudo isso aconteceu em cerca de 2 segundos. Enquanto cava ali deitado de barriga para cima, ouvindo os sons de gente gritando e um zumbido como de abelhas, mas que eram as bicicletas passando, eu podia sentir o sangue morno formando uma poça dentro da minha caixa torácica. Sabia que a dor aguda que estava sentindo não podia ser por causa de uma lesão nos tecidos moles, como uma entorse ou uma distensão. Algo estava muito errado. Eu também sabia que parte da minha pele tinha trocado de lugar com a superfície do asfalto. A inteligência inata de meu corpo começava a assumir o comando enquanto eu me rendia à dor. Fiquei ali no chão, tentando respirar regularmente e me manter calmo. Avaliei meu corpo inteiro com a mente, certificando-me de que meus braços e pernas ainda estavam presentes e móveis, e estavam. Depois de 20 minutos que pareceram 4 horas, uma ambulância me levou para o Hospital John F. Kennedy para ser avaliado. O que mais me lembro dessa viagem na ambulância foi que 3 profissionais tentavam em vão encontrar minhas veias para instalar uma entrada intravenosa. Contudo, eu estava em choque. Durante esse processo, a inteligência do corpo movimenta grandes volumes de sangue para os órgãos internos, afastando-o dos membros. Além disso, eu percebia que estava sangrando bastante, internamente, podia sentir o sangue se acumulando ao longo de minha coluna.
Havia pouquíssimo sangue em minhas extremidades naquele momento. Essencialmente, eu me tornei um oneteiro para os socorristas. No hospital, exames de sangue, exames de urina, raios-x, tomógrafas computadorizadas e uma variedade de testes que levaram quase 12 horas para se completarem. Depois de 3 tentativas mal-sucedidas para retirar o cascalho de meu corpo, os atendentes do hospital desistiram. Frustrado, confuso e com dor, pensei que isso devia ser algum pesadelo que eu havia criado. Finalmente, o cirurgião ortopédico, o diretor médico do hospital, executou seu exame ortopédico e neurológico. Ele não conseguiu determinar nenhum defeito neurológico. Em seguida, abanou meus raios-x, colocando-os no visor. Em particular, chamou minha atenção, a visão lateral da caixa torácica, uma visão lateral da área central da minha coluna. Eu vi as vértebras T8, T9, T10, T11, T12 e L1 claramente comprimidas, fraturadas e deformadas. Ele me deu seu diagnóstico: fraturas múltiplas por compressão da coluna torácica, com a vértebra T8 colapsada em mais de 60%. Pensei comigo, podia ser pior. Eu poderia facilmente ter cortado a medula espinal e terminado morto ou paralisado. Em seguida, ele expôs minhas tomógrafas computadorizadas, que mostravam vários fragmentos ósseos na medula espinal em volta da vértebra T8 fraturada. Eu sabia qual seria sua próxima declaração. Com efeito, poderíamos tê-la dito juntos. O procedimento normal em casos assim é uma laminectomia torácica completa, com cirurgia para inserção de dispositivo intercorporal. Eu já tinha visto várias laminectomias oumadas em ambiente cirúrgico. Sabia que era uma operação radical, na qual todas as partes mais recuadas dos segmentos vertebrais são serradas e retiradas, segmento por segmento. O cirurgião emprega uma caixa de ferramentas recheada de serras de carpintaria e mini-serras circulares para cortar o osso e deixar uma superfície de trabalho lisa. Em seguida, insere as varetas metálicas, chamadas varetas de Harrington, que são aparelhos ortoédicos de aço inoxidável. Estas são presas com parafusos e presilhas dos dois lados da coluna vertebral para estabilizar as fraturas espinhais graves ou curvaturas anormais resultantes de um trauma. Finalmente, novos fragmentos ósseos são coletados, raspando-se os ossos do quadril e embalados sobre as varetas. Sem reagir, perguntei ao doutor qual teria que ser o tamanho das varetas. Algo entre 20 e 30 centímetros, desde a base do seu pescoço até a base da sua coluna, disse ele. Em seguida, ele me explicou como achava que o procedimento era, na verdade, muito seguro. Ao se despedir, disse-me para escolher uma data entre os 3 dias seguintes para fazer a cirurgia. Dei um aceno de despedida e agradeci. Ainda insatisfeito, pedi que o melhor neurologista da área me visitasse. Depois de sua avaliação e de analisar os raios-x, ele me disse francamente que havia mais de 50% de chances de que eu nunca mais fosse andar se decidisse contra a cirurgia. Ele explicou que a vértebra T8 estava comprimida como uma cunha, menor na frente da coluna e maior na direção posterior. Se eu me levantasse, alertou ele, a coluna não conseguiria sustentar o peso do meu tronco, e minha espinha sofreria um colapso. Aparentemente, o ângulo normal da vértebra T8 alteraria a capacidade normal de sustentação de peso dos segmentos espinhais. Segundo esse especialista, a deformidade criava um desequilíbrio estrutural que causaria o movimento dos fragmentos ósseos da espinha para dentro da área da medula espinal, causando paralisia instantânea. A paralisia se manifestaria abaixo da fratura da T8. Eu caía paralisado do peito para baixo. O doutor acrescentou que nunca tinha ouvido falar de um paciente nos Estados Unidos optar por não fazer a cirurgia. Ele mencionou algumas opções que os médicos tinham à disposição na Europa, mas sabia muito pouco sobre elas e não podia recomendá-las. Na manhã seguinte, em meio a uma neblina de analgésicos e insônia, dei-me conta de que ainda estava no hospital. Conforme abri os olhos, vi o Dr. Paul Burns, meu antigo colega de quarto da faculdade de quiropraxia, sentado bem na minha frente. Paul, que atendia em Honolulu,
cara sabendo da minha condição e deixará seu consultório AM de voar para San Diego, dirigir até Palm Springs. Estava ali para me ver quando acordei naquela manhã. Paul e eu decidimos que seria melhor me transferir, por ambulância, de Palm Springs para o Scripps Memorial Hospital, de La Jolla, de modo que eu pudesse ficar próximo da minha casa, em San Diego. A viagem foi longa e dolorosa. Fui deitado e amarrado em uma maca, os pneus da ambulância transferindo cada imperfeição na estrada em um solavanco dolorido em algum ponto do meu corpo. Me senti indefeso. Como é que eu iria passar por isso? Quando cheguei ao quarto do hospital, fui apresentado de imediato ao principal cirurgião ortopédico no sul da Califórnia em atividade naquela época. Ele era de meia idade, bem-sucedido, de boa aparência, muito conhável e sincero. Ele apertou minha mão e disse que não havia tempo a perder. Olhou nos meus olhos e disse: "Você tem uma cifose com ângulo de 24 graus, uma curvatura normal para a frente. As imagens da tomógrafa computadorizada mostram que a medula espinal está contundida e em contato com os fragmentos ósseos que foram empurrados para trás em razão do volume dos segmentos vertebrais no formato colunar. A massa óssea de cada vértebra tinha que ir para algum lugar quando elas foram comprimidas, e o formato colunar normal de cada vértebra com o mais parecido com uma pedra revirada. Você pode ficar paralisado a qualquer minuto. Minha recomendação é a cirurgia das varetas de Harrington imediatamente. Se esperarmos mais do que 4 dias, será necessário um procedimento cirúrgico radical, no qual abrimos o corpo começando pela frente, cortando o peito, e cortando também as costas, colocando as varetas nos dois lados, na frente e atrás. A taxa de sucesso para a opção mais radical é em torno de 50%. Entendi o motivo para essa decisão ter que ser tomada em no máximo 4 dias. A inteligência inata do corpo faz com que cordões de cálcio sejam depositados no osso para começar o processo de cura o mais rápido possível. Se esperássemos mais do que 4 dias, os cirurgiões teriam que atravessar e contornar esse processo natural de cura. O médico me assegurou que, se eu escolhesse fazer a cirurgia em menos de 4 dias, poderia estar de pé dali a 1 ou 2 meses, e de volta à minha clínica, atendendo os pacientes. De algum jeito, eu simplesmente não conseguia concordar tão depressa e abdicar negligentemente de meu futuro. A essa altura, eu estava tremendamente inconvicto e muito atordoado. Ele estava tão certo, como se não houvesse outras opções. Mas lhe perguntei, e se eu decidir não fazer a cirurgia? Ele respondeu, bem calmo, não recomendo. Vai levar de 3 a 6 meses para o corpo se curar antes que você possa voltar a andar. O procedimento normal é repouso absolutamente total, em posição pronada, durante todo o período de recuperação. Depois, teríamos que colocá-lo em um colete ortopédico, que você teria que utilizar constantemente por 6 meses a 1 ano. Sem a cirurgia, minha opinião profissional é que, no momento em que você tentar se levantar, a paralisia se instalará. A instabilidade da T8 fará com que a curvatura para frente aumente e corte a medula espinal. Se você fosse meu olho, estaria na mesa de operações agora mesmo. Fiquei ali, acompanhado por 8 quiropráticos, todos eles meus amigos próximos, além do meu pai, que havia vindo de avião da costa leste. Ninguém disse uma palavra sequer por um longo tempo. Todos esperaram que eu falasse. Não falei. Porém, meus amigos sorriram, envolveram meu braço ou deram tapinhas amistosos no ombro antes de, respeitosamente, deixarem o quarto. Quando todo mundo saiu, menos meu pai, fiquei agudamente consciente do alívio unânime que meus amigos sentiram ao saber que não estavam no meu lugar. O silêncio deles era ensurdecedor demais para eu ignorar. O que se seguiu nos 3 dias depois disso foi o pior dos sofrimentos humanos, a indecisão. Olhei repetidamente cada uma das imagens dos exames, tornei a me consultar com todo mundo e acabei decidindo que uma terceira opinião não faria mal. No dia seguinte, aguardei com ansiedade o último cirurgião chegar. De imediato, ele foi praticamente atacado por meus colegas, que tinham 25 perguntas cada um. Eles desapareceram por 45 minutos para consultar o doutor, e depois retornaram com os raios-x.
Esse último médico disse basicamente a mesma coisa que os outros, mas ofereceu um procedimento cirúrgico diferente, varetas de 15 centímetros a serem colocadas na coluna por 1 ano. Depois disso, elas seriam removidas e substituídas de maneira permanente por varetas de 10 centímetros. Agora eu tinha a opção adicional de 2 cirurgias, em vez de uma só. Fiquei ali em transe observando os lábios dele se mexerem enquanto ele falava, mas minha atenção estava agora em outro lugar. Eu realmente não queria Nick, que estava interessado em seu prognóstico, assentindo inconscientemente para diminuir seu desconforto. A voz dele começou a se afastar cada vez mais conforme o tempo passava. Na verdade, não havia mais percepção de tempo a essa altura. Eu estava hipnotizado, e minha mente estava distante daquele quarto de hospital. Eu pensava em viver com uma invalidez permanente, muito possivelmente, dor contínua. Imagens de pacientes que eu havia atendido durante meus anos de residência e clínica que optaram pela cirurgia de Harrington mais cedo em suas vidas passaram pela minha mente. Eles levaram todos os dias de suas vidas tomando medicamentos viciantes, sempre tentando fugir de uma tortura brutal que nunca os deixaria de fato. Porém, comecei a imaginar. E se eu tivesse um paciente em meu consultório, sendo atendido por mim, com um raio-x e resultados semelhantes aos meus? O que eu diria a ele? Provavelmente para escolher a cirurgia, já que era a opção mais segura se ele quisesse voltar a andar. Mas aqui estava eu, e eu jamais poderia imaginar viver com uma deficiência assim e ser parcialmente dependente dos outros. A ideia me deixava doente, bem no fundo das entranhas. Aquela imortalidade natural que vem com a juventude, a boa saúde e uma boa situação na vida começaram a me escapar como uma brisa forte soprando por um corredor aberto. Eu me senti vazio e vulnerável. Voltei a focar a situação à minha frente. O médico assomava sobre mim, com 1,87 metros de altura e 135 quilos. Perguntei a ele: você não acha que colocar varetas de aço na coluna torácica e na maior parte da coluna lombar limitaria o movimento normal das minhas costas? Sem nem piscar, ele me tranquilizou com um não se preocupe, porque, segundo ele, normalmente não havia movimento na coluna torácica e, portanto, minha mobilidade normal não seria afetada pelas varetas. Tudo mudou para mim naquele momento. Estudei e ensinei artes marciais por muitos anos da vida. Minha coluna era muito exível e supermóvel. Durante parte de meus estudos de graduação e ao longo da maior parte da minha passagem pela faculdade de quiropraxia, me disciplinei a fazer 3 horas de yoga por dia. Todas as manhãs, eu acordava antes de o sol nascer, às 3h55, e participava de intensas aulas de yoga antes de minhas aulas começarem. Tenho que admitir que, durante a prática de yoga, aprendi mais sobre a coluna e o corpo do que em todas as horas passadas em aulas de anatomia e fisiologia. Eu tinha até um estúdio de yoga onde dava aulas e que era administrado por mim, em San Diego. Na época de minha lesão, a yoga fazia parte de um programa de reabilitação física para meus pacientes. Eu sabia que havia muito mais exibilidade naquela parte da coluna do que esse último médico pensava. Também sabia, por vivenciar isso com meu próprio corpo, que eu tinha uma bela mobilidade na coluna torácica. O problema agora se tornava uma questão de relatividade. Conforme o doutor e eu conversávamos, olhei de relance para o Dr. Burns, que havia estudado yoga e artes marciais comigo quando estávamos na faculdade. Meu colega movimentou sua coluna em 6 planos serpeantes diferentes enquanto estava de pé atrás do cirurgião. Testemunhando essa demonstração, me dei conta de que já sabia todas as respostas para as perguntas que estava fazendo, porque eu era especialista em coluna vertebral, tanto por minha educação formal quanto por minha experiência pessoal. O médico interno atuando eu também sabia que, em algum nível, conava que o corpo cura a si mesmo. Essa é a lousa da quiropraxia, que nossa inteligência inata dá vida ao corpo. Só temos que tirar nossa mente educada do caminho e dar a uma inteligência maior uma chance para que ela faça o que faz de melhor. Terapeutas holísticos compreendem que essa inteligência inata percorre o sistema nervoso central, desde o mesencéfalo e as outras regiões subcorticais inferiores do cérebro até o corpo.
Isso ocorre o dia todo, todos os dias, e esse processo já vinha me curando. De fato, ele estava dando vida a tudo o que eu fazia e mantendo todos os processos em funcionamento, desde a digestão da minha comida até o bombeamento do sangue. Eu nem sempre estava ciente desses processos. A maioria deles ocorria como contexto, em um reino subconsciente, separado da minha percepção consciente. Apesar de eu ter um neocórtex instruído e pensante que achava estar no controle das decisões pelo meu corpo, na verdade, os assim chamados centros inferiores do cérebro já tinham começado o processo de cura. Tive apenas que me render à inteligência que já estava, e sempre está, trabalhando ativamente dentro de mim, para permitir que ela trabalhasse por mim. Entretanto, também relembrei a mim mesmo que meu corpo estava executando essas tarefas em um nível rudimentar. O reino do subconsciente trabalha na cura, mas apenas até o ponto em que nossa programação genética lhe permite. Eu precisava buscar por algo além disso. Agora eu reconhecia que estava olhando por uma perspectiva diferente daquela dos 4 cirurgiões. Eu vivia em um reino totalmente desconhecido para eles. Comecei a me sentir no controle de novo, baseado em princípios. No dia seguinte, saí do hospital. Um cirurgião muito transtornado disse a meu pai que eu estava mentalmente instável em decorrência do trauma, e o instou a buscar uma avaliação psicológica para mim. Mas algo dentro de mim simplesmente sabia que eu estava fazendo a escolha correta. Quando deixei o hospital, me apeguei a um pensamento, meu conhecimento do poder e da energia materiais dentro de mim que constantemente dão vida ao meu corpo me curaria se eu conseguisse estabelecer contato com eles e os direcionasse. Como a maioria dos médicos quiropráticos diria, o poder que fez o corpo cura o corpo. Transportado em ambulância, cheguei à casa de 2 amigos próximos. Durante os 3 meses seguintes, meu quarto foi um lindo espaço em estrutura modular, cheio de janelas, com iluminação natural, claro e espaçoso, em oposição aos alojamentos sombrios e abafados do hospital. Comecei a relaxar e deixar que minha mente se expandisse sem me arrepender de minha decisão. Tinha que focar apenas em minha cura e não permitir que quaisquer outros pensamentos e emoções enraizadas em temores ou dúvidas me distraíssem de minha recuperação. Minha decisão era anal. Resolvi que precisava de um plano se pretendia me curar por completo dessa lesão. Comeria apenas uma dieta de comidas cruas, e apenas pequenas quantidades. Dessa forma, a energia requerida para digerir grandes refeições cozidas seria preservada para a cura. Ao lado do sexo e do estresse intenso, a digestão usa a maior quantidade da energia do corpo. Além disso, ao consumir as enzimas já misturadas na matriz nutricional de alimentos crus, minha digestão seria acelerada, e o corpo consumiria menos energia no processamento e eliminação. Em seguida, eu passava 3 horas por dia, manhã, tarde e noite, em auto-hipnose e meditação. Visualizava, com a alegria de estar totalmente curado, que minha coluna tinha sido reparada por completo. Rezei mentalmente minha espinha, construindo cada segmento. Olhei centenas de fotos de colunas para me ajudar a aperfeiçoar minha imagem mental. Meus pensamentos focados ajudariam a direcionar a inteligência maior que já estava trabalhando para me curar. Quando eu estava na faculdade de quiropraxia, ainda na graduação, fiquei fascinado com o estudo da hipnose. Esse interesse foi despertado por ter 2 colegas de quarto que com frequência falavam dormindo ou exibiam sonambulismo. Testemunhei vários desses incidentes. Eles avivaram minha curiosidade a respeito dos poderes da mente subconsciente, no Now, sobre a hipnose em si. Li todos os livros disponíveis sobre hipnose. Meus interesses também tinham motivação particular, eu queria ser capaz de ir para a aula, nunca ter que fazer anotações, e me lembrar de tudo. Por 2 anos, aos finais de semana e em muitas noites, frequentei uma escola chamada Hypnosis Motivation Institute, Instituto de Motivação e Hipnose, em Norcross, na Geórgia. Quando me formei na faculdade de quiropraxia, já passará mais de 500 horas estudando a hipnose clínica desenvolvida pelo pai da hipnose moderna, John Kappas, Ph.D. Ainda na época da faculdade de quiropraxia, me licenciei e obtive o diploma de hipnoterapeuta clínico,
e comecei a trabalhar em um centro holístico de cura como hipnoterapeuta particular, em meio período, pertinho de Atlanta, na Geórgia. Embora eu ainda não compreendesse como a mente funciona da mesma forma que compreendo hoje, testemunhei diretamente o poder da mente subconsciente ao trabalhar com inúmeras condições de saúde diferentes. Por exemplo, depois de induzir um estado alterado em meus pacientes, vi uma mulher anorgástica experimentar um orgasmo clínico sem contato físico, um fumante de 20 anos parar completamente em uma sessão, e um paciente com dermatite crônica e erupções cutâneas curar completamente sua pele em 1 hora. Portanto, comecei meu regime de recuperação com a simples ideia de que a cura de minha lesão era totalmente possível porque eu havia testemunhado em pessoa a capacidade da mente subconsciente. Agora era minha vez de colocá-la à prova. Também montei uma programação para que as pessoas me visitassem 2 vezes por dia, em segmentos de 1 hora, 1 hora durante a manhã, antes do almoço, e 1 hora antes do jantar. Eu pedia que elas colocassem as mãos sobre a parte lesionada de minha coluna. Amigos, pacientes, médicos, família e até gente que eu não conhecia contribuíram, colocando as mãos intencionalmente em minhas costas e compartilhando os efeitos curativos de sua energia. Finalmente, percebi que, para poder ter as quantias adequadas de cálcio depositadas sobre os ossos quebrados, eu teria que aplicar um pouco de estresse gravitacional nos segmentos danificados. Conforme os ossos se desenvolvem ou se curam, a força natural da gravidade atua como estimulante para mudar a carga elétrica normal da parte externa do osso, de modo que, pela polaridade, a molécula positivamente carregada do cálcio seja atraída para a superfície do osso, que tem carga negativa. Esse conceito fez todo sentido para mim. No entanto, não consegui encontrar, em nenhuma literatura existente, esse raciocínio aplicado ao tratamento e gerenciamento de fraturas por compressão. Mas a ausência de pesquisas já publicadas não me impediu de tentar. Instruí um amigo meu a construir uma tábua de inclinação com uma base para colocar meus pés e me dar sustentação. A cada dia, eu rolava da cama para a tábua, lenta e cuidadosamente, e era levado para o lado de fora. Eu era colocado em um ângulo de 2 graus acima da posição horizontal para começar a estressar minha coluna, ainda de maneira conservadora. A cada dia, aumentávamos o ângulo. Na 6ª semana, eu estava a 60 graus e sem dor. Essa façanha foi incrível, considerando-se que eu não deveria estar fora da cama senão dali a 3 ou 6 meses. 6 semanas se passaram, e eu me sentia forte, confiante e feliz. Contratamos um médico para administrar meu consultório, e eu o gerenciava por telefone. Decidi, depois de certo ponto, que a mobilidade, e não a imobilidade prescrita pela profissão médica, seria um trunfo na minha recuperação. Havia chegado o momento de começar a nadar. Raciocinei que a água reduziria o peso da gravidade sobre minha coluna e permitiria que eu me movesse livremente. Fui colocado em um traje de mergulho muito justo e carregado em uma espreguiçadeira para a piscina semi-aquecida. Meu coração estava tão disparado quanto meu cérebro. Eu não cava em posição vertical havia muito tempo. No começo, apenas boiei horizontalmente na espreguiçadeira, mas aos poucos passei para a posição vertical pela primeira vez, segurando-me em um balanço construído para me apoiar. Fiquei ali só boiando, rígido, subindo e descendo nas ondulações criadas pelo meu movimento. Ao flutuar de pé na água, em vez de cair de pé direto, na verdade diminuí o peso que minha coluna sustentava, reduzindo a gravidade. Isso me permitiu cair na vertical com pressão mínima sobre minha coluna em recuperação. Dali por diante, nadei diariamente, inicialmente só batendo os pés. Dentro de poucos dias, eu nadava feito um peixe, exercitando todos os músculos. Amava a nova liberdade de nadar, flutuar verticalmente na piscina e até brincar um pouquinho. Se os cirurgiões pudessem ver isso! Meu corpo respondeu de maneira incrível. Com 8 semanas, comecei a engatinhar em piso seco. Eu sentia que, se imitasse os movimentos de um bebê, poderia me desenvolver de maneira semelhante, no momento certo, cair de pé. Para reconquistar e manter a mobilidade, praticava yoga diariamente a fim de oferecer alongamento contínuo para meus tecidos conjuntivos.
A maioria das posturas era realizada em posição deitada. Com 9 semanas, eu estava me sentando, tomando banhos de banheira e, finalmente, usando o banheiro. Ah, as coisas simples. Isso explica o que fiz com meu corpo. Mas tive outra experiência crucial que influenciou minha mente, e o consequente resultado positivo de minha decisão. Na 6ª semana, eu estava ficando um tanto inquieto. Deitar ao sol ou na cama o dia todo parece ótimo. Se você faz isso voluntariamente, pode se levantar dessa posição pronada com facilidade no instante que quiser. Obviamente, esse não era meu caso. Eu procurava por qualquer tipo de estímulo mental que pudesse encontrar. Concentrar-me o dia todo na coluna e em seus componentes individuais não era possível, nem desejável. Eu precisava de folgas mentais. Certo dia, durante essas primeiras 6 semanas, vi um livro largado sozinho em uma estante. Fiquei intrigado por sua capa misteriosa, em branco, então pedi a um amigo que estava de visita no momento para que me passasse o livro. Folheei o livro branco várias vezes em busca do título, mas não o encontrei. Seu autor era Hanta, e ele fora publicado por um grupo associado à Hanta School of Enlightenment, Escola Hanta de Iluminação, RSE em inglês. Abri Hanta, White Book 1 e comecei a ler, sem saber o quanto esse livro seria importante para mim. Fui criado como católico, mas não era o que se consideraria uma pessoa particularmente religiosa, nem espiritualizada. Eu acreditava na inteligência inata do corpo. Sabia que havia uma força animando cada um de nós, e sabia que essa força e inteligência era muito maior do que qualquer coisa que nós, humanos, tínhamos. Eu sustentava que havia um elemento espiritual no interior de todo mundo, mas não me sentia atraído por uma igreja rígida, hierárquica, nem qualquer dogma. Acreditava que os seres humanos são muito mais capazes do que sabemos. Não saberia dizer se acreditava formalmente em qualquer tipo de prática espiritual. Eu certamente não fazia parte de nenhuma igreja com denominação oficial, mas acreditava em algo tangível, real e que trabalhava ativamente na minha vida. Assim, eu estava, de certa forma, predisposto a ter a mente mais aberta do que a maioria sobre o que estava prestes a ler em Hanta, White Book. Comecei a ler por curiosidade, mas depois das primeiras páginas a parte subconsciente de mim mesmo cutucou meu intelecto, dizendo para eu prestar atenção ao que estava lendo. As palavras faziam sentido para mim em vários níveis. Quando cheguei ao trecho do livro que explicava como pensamentos e emoções criam nossa realidade, a ideia da superconsciência, eu estava completamente cegado. Terminei o livro 36 horas depois. Eu era um homem no meio de uma transformação, e o livro acelerou imensamente o ritmo de minha mudança. Hanta, White Book foi o catalisador perfeito, cristalizando muito do que eu vinha pensando e vivenciando pela maior parte de minha vida adulta. Ele respondia muitas questões que eu tinha sobre o potencial humano, vida e morte, e a divindade dos seres humanos, para nomear apenas algumas delas. O livro validou várias das decisões que eu havia tomado, particularmente minha opção arriscada por não fazer a cirurgia. Ele desou os limites do que eu sabia intelectualmente ser verdade, e me levou a outro nível de compreensão e consciência sobre a natureza da realidade. Entendi melhor do que nunca que nossos pensamentos afetam não apenas nosso corpo, mas também nossa vida toda. O conceito de superconsciência não era apenas a ciência da mente dominando a matéria, mas também a ideia de que a mente influencia a natureza de toda a realidade. Nada mal para um livro que estava logo ali, largado em uma estante vazia, juntando poeira. Havia muito tempo eu estava interessado no inconsciente, e minhas experiências com hipnoterapia eram o componente mais óbvio desse interesse. Porém, por meio dos ensinamentos de Hanta, minha exposição à ideia da superconsciência me ajudou a entender que eu era responsável por tudo o que acontecia em minha vida, até mesmo minha lesão. Meu corpo tinha passado do estado de velocidade em uma via expressa 160 km/h para uma parada súbita. Era inevitável que houvesse alguns efeitos decorrentes disso, mas o mais importante era, comecei a ver a perfeição de minha criação toda.
Fui afetado mais profundamente por essa desaceleração do que jamais poderia imaginar, precisei repensar tudo o que sabia. Como resultado, fui enriquecido. Fiz um trato comigo mesmo. Se meu corpo fosse capaz de ser curado e eu pudesse andar outra vez sem paralisia ou dor, iria passar grande parte da vida estudando o fenômeno da mente sobre a matéria e como a consciência cria realidade. Tornei-me mais interessado em aprender como controlar meu futuro de maneira consciente e ponderada. Foi quando tomei a decisão de me matricular na escola Hanta de Iluminação, para ficar mais envolvido nos ensinamentos. Com 9 semanas e meia, me levantei e reentrei em minha vida, caminhando. Com 10 semanas, retornei ao trabalho, recebendo pacientes e desfrutando de minha liberdade. Sem colete ortopédico, sem deformidades, sem paralisia. Com 12 semanas, eu já fazia musculação, e continuei a reabilitação. Havia tirado medidas para um colete ortopédico 6 semanas após o acidente, mas o usei apenas uma vez, quando comecei a andar, por cerca de 1 hora. A essa altura da recuperação, eu não precisava dele. Agora já se passaram mais de 20 anos desde a lesão. Acho interessante que, embora 80% da população estadunidense reclame de algum tipo de dor nas costas, quase não sofri de dores na coluna após a recuperação. Com frequência me pergunto, se eu não tivesse optado por minha própria cura natural, como estaria hoje? Alguns de vocês podem perguntar se valeu o risco. Voando o olho para trás e imagino as consequências de uma escolha diferente no passado, comemoro em silêncio minha liberdade atual. Durante aquele breve período da vida, acho que fiquei mais inspirado sobre o processo de curar a mente e o corpo do que poderia sequer ter imaginado se tivesse optado pela cirurgia convencional. Com toda a honestidade, realmente não sei se o que vivenciei foi um milagre. Mas cumpri minha promessa de explorar da forma mais completa possível o fenômeno da cura espontânea. Cura espontânea se refere ao corpo reparando a si mesmo, ou livrando-se de doenças sem intervenções médicas tradicionais, como cirurgia ou medicamentos. Ao longo dos 17 anos que passei como estudante e dos 7 como professor na escola Hanta de Iluminação, fui muito além das fronteiras originais daquela investigação. Fui inspirado e enriquecido por essas experiências. Este livro não seria possível sem o aprendizado e as experiências que tive na RSE. Como aumentar a capacidade do seu cérebro, então, é uma tentativa de compor um relato preciso de minha própria educação e minhas experiências, alguns dos ensinamentos de Hanta, bem como minhas próprias pesquisas. Durante os últimos 7 anos, Hanta às vezes me incentivou levemente na direção de compartilhar essa informação, minhas experiências e minha pesquisa particular. Em outras ocasiões, ele me adulou, persuadiu e empurrou nessa direção. Este livro representa minha aceitação das várias influências em minha vida, tendo agora um entendimento mais dos conceitos científicos daquilo que 17 anos atrás, e tendo me comprometido a retribuir na mesma proporção em que havia tido a bênção de receber. Para dizer a verdade, como aumentar a capacidade do seu cérebro não poderia ter sido escrito 7 anos atrás, a pesquisa que é tão fundamental ao escopo deste livro simplesmente não estava pronta. Eu não estava pronto. Hoje estou. Também sei que minha escolha de não fazer a cirurgia tantos anos atrás me levou aonde estou hoje. Minha pesquisa, meus interesses científicos e meu sustento são centrados em curas de todos os tipos. Passei os últimos 7 anos pesquisando como um único pensamento, independentemente das circunstâncias, apela a uma mente maior e leva as pessoas a um futuro imenso e maravilhoso. Quando falo sobre todos os ingredientes necessários para alguém reverter sua condição, me sinto verdadeiramente abençoado por poder contribuir com a compreensão que aquela pessoa leiga tem sobre o cérebro e o poder que nossos pensamentos têm de moldar nossas vidas. Item afora lidar com enfermidades físicas, este livro também pretende tratar de outro tipo de doença além das dores físicas, o vício emocional. Nos últimos anos, conforme eu viajava amplamente, palestrava e conduzia pesquisas independentes sobre as últimas descobertas da neurociologia, vim a entender que o que antes era teoria agora tem aplicações práticas para nós na cura de nossas feridas emocionais autoinfligidas. Os métodos que sugiro não são uma cura miraculosa,
inalcançável e impossível de autoajuda. Pode ter certeza de que este livro é baseado na ciência mais avançada. Todos vivenciamos o vício emocional em algum ponto da vida. Entre seus sintomas estão a letargia, a falta de habilidade para se concentrar, um desejo imenso de manter a rotina em nossa vida diária, a incapacidade de completar ciclos de ação, a falta de novas experiências e reações emocionais e a sensação persistente de que um dia é igual ao outro. Como é possível acabar com esse ciclo de negatividade? A resposta, claro, está em você. E, nesse caso, em uma parte muito específica a sua. Por meio da compreensão dos vários temas que exploraremos neste livro e da disposição para aplicar alguns princípios específicos, você pode se curar emocionalmente, alterando as redes neurais em seu cérebro. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que o cérebro era programado, ou seja, que a mudança é impossível e que o sistema de reações e tendências que você herdou de sua família é o seu destino. Na verdade, porém, o cérebro tem elasticidade, uma capacidade de desligar antigos caminhos de pensamento e formar novos, em qualquer idade, em qualquer momento. E mais, ele pode fazer isso de forma relativamente rápida, em especial quando comparado aos modelos evolucionários usuais em que o tempo é medido em gerações e eras, em vez de semanas. Como estou começando a aprender e a neurociência está começando a reconhecer, nossos pensamentos importam. Nossos pensamentos literalmente se tornam matéria. Também conhecido como gaiola. MT.